Marília, o Augusto Melo, todas as avaliações dele são equivocadas. Todas, é impressionante. Ele, no início do ano, acreditou mesmo que iria contratar o Gabriel. O Corinthians acaba de ser condenado a pagar 40 e tantos milhões ao Matias Roja, que saiu no início do ano sem ter recebido nada do Corinthians. E ainda tentou uma composição, não houve composição. O Corinthians agora tem 45 dias para pagar 40 e tantos milhões pelo Matias Rojas, senão ele vai levar transfer ban por 3 temporadas, 3 janelas. Então, a administração do Augusto Melo realmente é um caos completo. E apesar disso tudo, continua contratando. Não pagou o Fausto Vera, não pagou o outro jogador que eu me esqueci agora, um é do Argentino Júnior, o outro é do Santos Laguna, não pagou, Lucas não Veríssimo paga. Torres. Félix Não, não é Lucas Torres. Veríssimo, não. Félix Torres, Félix exatamente isso. Torres. Exatamente, Félix Torres. Não paga ninguém e continua contratando. Quer dizer, a maior prova da absurda incompetência do Augusto Melo é esse. O mínimo que ele tinha que tentar fazer era botar a casa em ordem. Mas é aquela velha história. O remédio que o Flamengo tomou, ninguém quer tomar. Todo mundo quer ser o Flamengo de hoje em dia, que já tem pago praticamente toda a sua dívida. Se quiser pagar numa tacada só, tem dinheiro para pagar. Mas não, ninguém quer fazer tomar o remédio. Ninguém quer pagar as dívidas para conseguir as certidões, para conseguir escalonar o resto. É uma maluquice, quer dizer, o Augusto Melo é mais do mesmo, piorado. Ele está conseguindo ser, nesse curto espaço de tempo, pior do que o do Ilho, que tinha sido um presidente horroroso, considerado por muita gente, nosso Casagrande, inclusive, o pior presidente da história do Corinthians. Aí consegue vir um pior. É óbvio, Marília, que eles tinham que ter tomado precauções. É óbvio, é acreditar em Papai Noel, achar que não ia haver torcida. Eles tinham que ter reforçado brutalmente a segurança. Agora, não ia mudar nada, porque o problema maior está dentro do gabinete que foi invadido. O problema maior chama-se Augusto Melo. Quem é que estava ao lado dele? O Marcelo, Marcelinho, como você chama, que é um dos caras implicados nessa história toda da comissão da Vai de Bet. Então é desanimador. Olha, sinceramente, se eu fosse corintiano, eu estaria em depressão. Porque o mais grave disso tudo é que, como você falou, se ele tiver a grandeza de renunciar, aí vai ter que entrar, assumir um interino para convocar a eleição que não é direta. Nós já conversamos aqui em vários fios de papos sobre o quadro eleitoral do Corinthians e não surge um nome de um empresário sério, de um cara corintiano que não precise do clube, que só queira ajudar o clube, como foi o caso da Chapa Azul. É inacreditável que o Corinthians não tenha um grupo de corintianos, empresários sérios, honestos, éticos, que diga assim, não, para. Isso aí com o meu clube está demais. Vamos lá assumir essa bagaça, porque vai quebrar de vez, vai quebrar. Aí, não, nós vamos vender a SAF. Quem é que vai comprar a SAF do Corinthians nessa situação, gente? Quem é que vai querer negociar com Augusto Melo, Marcelinho e etc? Olha, Marília, eu estou com pena dos torcedores corintianos, estou com pena de você, porque realmente é uma situação desesperadora. Eu não vejo saída, sinceramente não vejo saída. Mas a renúncia do Augusto Melo, para mim, ela é obrigatória, é mandatória. Ele tem que sair, porque ele já teve todas as chances para pelo menos dar uma melhoradinha e ele cada vez se enrola mais. Ele cada vez fica mais enrolado e fazendo mais bobagem. Não dá para continuar, simplesmente não dá para continuar. Ô Mili, eu falei uma frase agora há pouco, queria que você comentasse. Eu estou aqui trocando mensagens com Augusto Melo, que nega que exista esse movimento das chapas de situação para que ele renuncie. Segundo ele, isso não existe. Presidente Augusto Melo, com todo respeito, eu não dei essa informação aqui, ela não saiu da minha cabeça sem apuração. Então, eu recomendo que o senhor ouça os seus apoiadores e escute o que ele está falando. Eu sou muito séria, eu tenho 25 anos de jornalismo esportivo, eu não apareci aqui, não passei o dia trabalhando para dar uma informação que não existe. Existe uma articulação, um momento de caos, porque a própria situação, os apoiadores que restaram, alguns já saíram da situação, alguns que até catapultaram a eleição da oposição numa junção de chapas para tirar a renovação de transparência, e ninguém aqui está passando pano para ninguém, eu estou dando uma informação. Então, eu recomendo que depois que você decida se vai ou não vai prestar um BO pelo patrimônio do Corinthians, que foi estragado hoje à tarde, ou se você vai ou não vai conversar com o Romeu Tuma, ou se você vai ou não vai destituir o Marcelo Mariano depois do que disse o Alex Cassundé anteontem em depoimento à polícia,
de mandar uma mensagem para mim para dizer que isso não existe, não é exatamente o que a gente está vendo, nem o que a Lívia Camilo está vendo. Ali, ó, dá um tchauzinho para ela da sua janela se você ainda estiver no Parque São Jorge. Mili, por favor. Então, gente, é tudo tão complicado e vai ficando mais complicado à medida que a gente vai apurando, como eu disse no começo. A gente não, a Marília vai apurando, né? Tem um filme que eu gosto muito que se chama O Gato Pardo. Tem uma frase nele que é clássica e que cabe muito bem no Corinthians. É um filme sobre a unificação da Itália. A uma certa altura é dita a seguinte frase: é preciso que a gente mude tudo para que as coisas permaneçam como elas sempre foram. Me parece que esse é o problema do Augusto Melo e da administração dele. A gente acreditou, mesmo quem não é corintiano ou corintiana, quando ele estava lá falando na campanha dele, que tudo mudaria. Ele falou muito em auditoria. Essa palavra ele usou, afartar. Depois de eleito, ele mudou de auditoria para consultoria e diligência. E até agora, a gente não sabe o que acontece lá dentro. A gente quer saber. Porque eu acho que o pior erro que a gente pode cometer é focar tudo na administração do Augusto Melo. Então, é dada a chance, a vida está dando a chance ao Augusto Melo de ser o cara que vai expor todas essas fraturas, tudo isso tem lá dentro. Cadê? Onde está isso? Só quando a gente souber, pode haver um caminho para a resolução. Enquanto a coisa ficar com véus na frente, a gente não vai conseguir sair. É preciso nomear para combater. Se a gente não nomeia, a gente não sabe o que fazer. Ninguém sabe o que está acontecendo no Corinthians. Tudo isso que a gente vê é sintoma. A gente não sabe qual é a doença. E ele tem a chance, como liderança nessa fase horrorosa do time, de ser o cara que conduz para fora desse círculo do inferno. Não foi ontem que a gente falou aqui, o Renato falou, vós que entrais, deixai toda a esperança, que o Dante e o Virgílio leem lá, que estão entrando na Divina Comédia, é isso. Está dada a chance. Ele vai fazer o quê? Vai se acovardar ou vai liderar a revolução? Lívia, queria que você falasse para mim, se você falou sobre a saída, né, dos torcedores, a gente viu algumas imagens, vou pedir para o André, na medida que a gente for aqui cada um comentando, já que são muitos os conteúdos que a Lívia mandou e que a gente durante o dia foi somando, né, desde a pichação da madrugada, a ida dos torcedores organizados, porém mal informados, porque hoje era dia de folga no CT Joaquim Grava, depois a ida dos mesmos ao Parque São Jorge. Então tem uma série de imagens muito chocantes durante o dia, mas queria que a Lívia contasse, porque com o Corinthians não tendo entrado em acordo com eles, de que sim, seria lavrar, o delegado decidiu fazer um boletim de ocorrência de invasão, mas não do restante das atitudes dos torcedores aí dentro, eu queria que você falasse se eles foram embora escoltados, porque normalmente, assim, eu não tenho escolta para estádio de futebol. Você falou sobre mais de 30, são 40 policiais, 20 carros, imagina, cada um em 2, ainda dá para ir confortável para a delegacia. Eles saíram daqui, Marília, caminhando normalmente, tá? Ali acompanhados do delegado, eu não sei, ainda a gente não tem a informação se todos eles foram para essa DP, né, que eles iam prestar, ou se eles iam acompanhar depois o comboio dos policiais. Até porque quando eles foram saindo daqui, foi muito rápida, foi uma saída muito rápida e a gente não conseguiu essas informações todas ali na hora que eles saíram. Então, assim, o César Saad, o que ele informou pra gente aqui na hora que todo mundo saiu, é que eles iriam, pelo menos com um representante ali da Gaviões, porque como foi somente a torcida da Gaviões da Fiel que compareceu aqui, então eles iriam com um representante lá para fazer esse boletim de ocorrência da invasão, até porque eles já tinham fichado todo mundo, né? Todo mundo que estava lá já teve os nomes ali anotados, né? O RG, enfim, todos os dados, porque a quantidade de policiais aqui era realmente bastante chocante. Então, todos eles, depois quando saíram daqui, provavelmente já estavam ali com seus nomes anotados. E aí alguma liderança da Gaviões, a gente não sabe exatamente quem, iria acompanhar o SAD para fazer esse boletim aí, lá na presença também prestar um depoimento.
Ô, Bodão, agora há pouco você falou sobre tanto tempo de cobertura de clube que você tem e acompanhando o Corinthians, e a gente vê aqui na repercussão do nosso chat, ou na repercussão das nossas próprias redes sociais, na própria repercussão das redes sociais da Gaviões, manifestações ainda muito polarizadas sobre o movimento. É bom a gente lembrar que a Gaviões estava ao lado do Duílio até a antivéspera da eleição, antivéspera de forma... é uma metáfora. Até outubro, a eleição foi em novembro. Neste momento, a gente tem uma nova configuração de direção da Gaviões da Fiel, porque houve eleição na Gaviões em abril. Porém, ainda alinhada, apesar das cobranças duras, ainda alinhada. Né? Semana passada marcaram um protesto na sexta-feira, esse protesto foi pacífico, até que se prove o contrário, desse eu não tenho informação, mas também foram recebidos na sala da presidência na sexta-feira à noite, às 19h10, para marcar 1910, que é o ano da fundação do Corinthians, e também 1910, 1º de setembro de 1910. Normalmente as manifestações pacíficas e políticas da Gaviões são marcadas neste horário por conta da data da fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu queria que você falasse sobre isso, porque neste momento o que me parece, pelo menos pela movimentação de conselheiros que normalmente não fazem nada, é bom dizer também, né? Estão lá faz 450 anos e há 450 anos tem problema no Corinthians, me parece que o derby, situação e oposição, perde um pouco de força diante desse caos político. O derby, para mim, ficou secundário. Um presidente que vê uma invasão do centro de treinamento, da sede administrativa do clube, e não presta um boletim de ocorrência, vai para cima com a justiça contra esses torcedores, é uma atitude covarde, conveniente, com a agressão que o clube sofreu. É inadmissível isso. Isso é o mínimo. Os Gaviões da Fiel, que foi uma torcida espetacular, que apoia o time, há muito tempo deixou de ser só uma torcida, é um partido, uma espécie de partido político dentro do clube, né? Então, as suas ações também, eu fico preocupado, né? Com essa dubiedade de torcida, integrante de diretoria, influência em votação, sabe? Passou a ser uma questão política os Gaviões. Eu conclamo aqui até, que já pedi a renúncia do presidente, que o Romeu Tuma Júnior, que uma pessoa experiente em investigação, policial da Federal, tanta experiência nesse setor, atue. Não seja, como presidente do conselho, um poder moderador apenas, não. Tem obrigação moral de atuar nesse caso. A obrigação. É fundamental uma ação contra essa diretoria, o que estão fazendo, o que estão escondendo, e ele é uma figura que tem capacidade para isso. Espero uma posição firme do presidente do Conselho nessa crise inédita, a maior da história do clube. Hélio, o ano passado, né, no Rio de Janeiro, a gente acabou de ver o que aconteceu no Fluminense, as torcidas terem cada vez mais reações raivosas, né, em relação a resultado. Então, o Botafogo teve invasão, o Flamengo, ano passado, outro dia teve o Cutite, né, gente na frente do CT. E a não punição repetida de todos esses eventos que parecem clichês, não no dia que a gente acabou de ver no Parque São Jorge, hein? Não estou comparando, mas essa coisa que ficou institucionalizada, a torcida colocar dedo na cara de jogador, dedo na cara de dirigente, torna ainda mais, na minha opinião, a coletiva do delegado um negócio inacreditável. Como é que um delegado de polícia que está, né, numa função para defender a população desce lá e fala, não, que eles estão bravos, que o time está na zona de rebaixamento. Ué, brava tô eu. Estou aqui na minha casa, passei o dia trabalhando. Eles não estão bravos, gente. Isso não é ficar bravo. Eu acho que isso aí enfim, se você se envolve com a política de clube, você fica meio refém das torcidas organizadas. E aí acaba criando uma distorção, porque assim, a torcida organizada acaba representando o conjunto dos torcedores e ela é a mais distante desse conjunto, sabe? Porque, enfim, eu com certeza
sei que a maioria da torcida do Corinthians, nesse horário, estaria trabalhando, está trabalhando, não tinha a menor condição de largar tudo, invadir o clube, sabe? E é justamente esse grupo pouco representativo que se torna a representação do torcedor e mais, que é o que ganha voz e que é recebido com ponderação e tudo mais, porque no fim das contas, lá, quando chega a época de eleição e tudo mais, eles são os que são levados mais em conta em relação ao conjunto dos torcedores. Isso aqui é um problema sério. Acho que os clubes tinham que dar mais valor ao torcedor médio, aquele que vai ao estádio, que compra ingresso, que vai lá torcer e, sabe, e numa quinta-feira está trabalhando, do que para essa galera que tem tanto tempo livre a esse ponto e o que eles fazem com o seu tempo livre. Lívia, se quiser dar as últimas... Eu vou só passar para a Lívia para ela fechar ali a cobertura. Vai fechar não, né? Você sai daí e vai lá ver o que está acontecendo. Mas a participação dela aqui, qualquer momento, se por acaso você quiser, você volta, por favor, para a gente tocar aqui também o programa. Lívia, Camila. Bom, gente, os momentos aqui que a gente passou já tarde foram bem tensos, tá? Eu já estou na cobertura do Corinthians há alguns meses aí nessa nova gestão. E eu já tinha visto algumas situações um pouco tensas, né, da torcida e tudo mais. Só que, assim, hoje o que a gente viu aqui foi realmente um cenário de polícia mesmo, de caso de polícia. E, assim, eu, sinceramente, nessa semana, são 2 casos de polícia. Primeiro, na terça-feira, eu fui acompanhar o depoimento do Cassundé, do Alex Cassundé, lá na terceira delegacia de polícia de lavagem de dinheiro, né, aí perto da Consolação. E hoje, né, um dia depois, basicamente, né, menos de 48 horas depois de ter comparecido à delegacia para acompanhar um depoimento que citava o Corinthians, eu venho aqui novamente para conversar mais uma vez com o delegado, para acompanhar mais um caso de caderno policial envolvendo o Corinthians. Então, eu acho que isso diz muito sobre o momento caótico que o clube vive. A gente já fala mais sobre casos de polícia do que sobre futebol em relação ao clube. Então, é uma situação bem delicada e a gente segue acompanhando aí os próximos passos para ver o que é que vai acontecer, até porque amanhã deve ser um dia D para o Augusto Melo. Obrigada, Lívia. Desculpa, Mili, ter te interrompido para liberar ela lá para caçar notícia. Caçar notícia é o nosso esporte. Não, maravilha, essa dobradinha de apuração sua e da Lívia, maravilhoso. Quer dizer, horrível, né? Mas a apuração foi perfeita. Eu queria dizer o seguinte, o Hélio tocou num ponto que eu acho muito sensível. Assim. As torcidas organizadas, elas são muita coisa nesse Brasil, né? Elas fazem samba, elas têm uma história muito bonita de lutas sociais, a gente viu elas na pandemia lá brigando para desobstruir estradas, etc. e tal. Mas elas, como qualquer grupo de pessoas, têm um núcleo duro que não é uma coisa bonita de se ver, e não vou nem tocar no machismo, um dia teremos que abordar isso, alguém vai pesquisar isso, é um machismo muito profundo que existe no núcleo duro dessas torcidas organizadas, mulher não pode segurar bandeirão em algumas delas, mulher não pode tocar instrumento, gente, é um horror, mas falaremos disso oportunamente. O que eu quero dizer é o seguinte, o futebol esqueceu quem é o torcedor e a torcedora. O futebol considera hoje só o cliente, ou seja, a parte da torcida que tem dinheiro para pagar uma mensalidade e ser sócio. Sócio é maravilhoso, né, gente? Porque é assim, privatizam o prejuízo e socializam o lucro. Privatizam o lucro e socializam o prejuízo, né? Esse é o sistema em que a gente vive. E o núcleo duro das torcidas. É isso. O torcedor e a torcedora, que fazem parte da grande maioria de pessoas que amam futebol, está esquecido. Ninguém contempla mais esse cidadão e essa cidadã, que é, como o Hélio falou, a pessoa que estava trabalhando, buscando emprego nesse país miserável, numa hora dessas. Então a gente tem que sim falar sobre isso.